Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a sessão conjunta do Senado e da Câmara hoje no Congresso Brasileiro, né? Hoje teve uma sessão conjunta no Congresso Brasileiro em que, entre outras coisas, foi derrubado um monte de vetos do Lula, teve até o veto do Bolsonaro que foi derrubado também, e teve a instalação da CPMI do INSS. Então vai haver a CPMI do INSS. Ainda não temos os integrantes dessa CPMI e quem será o presidente dela, quem será o relator. Esses pontos são todos muito sensíveis, mas a CPMI vai sair. Excelente notícia pra gente nessa noite de terça-feira, né? Vamos falar sobre esses outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Vasco perde para Marina Silva em casa, representante do Xvideos no Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Congresso derrubou vetos do Lula, né? O que aconteceu hoje? O Congresso brasileiro, existem coisas que você faz na Câmara, coisas que você faz no Senado, e tem algumas atividades que o Congresso precisa reunir as duas casas, então é a chamada sessão do Congresso. Então hoje teve uma sessão do Congresso brasileiro que reuniu tanto senadores quanto deputados, e isso leva a algumas considerações. A primeira coisa que essa turma junta toda pode fazer é derrubar vetos do Lula, né? Então, quando o Congresso aprova uma lei, o presidente da República tem o direito de vetar parte dessa lei. Ele pode ignorar alguns itens dessa lei. Porém, o Congresso pode dar a palavra final, ele pode decidir derrubar os vetos. É preciso ter uma maioria das duas casas, tanto da Câmara quanto do Senado. Por isso que não é fácil derrubar os vetos, tem que organizar essa sessão do Congresso e coisa e tal. E isso aconteceu hoje, né? Então houve aqui uma série de vetos derrubados hoje que são coisas boas. A maior parte aqui é coisa muito boa no final das contas. Além disso, você tem a instalação de CPMI. CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, tem CPI da Câmara e CPI do Senado. Então CPI pode ser da Câmara ou do Senado e pode ter a CPMI. A CPMI é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, que inclui tanto senadores quanto deputados. E é exatamente isso que está sendo instalado para a questão do INSS, aquela investigação do INSS. Então vamos dar uma repassada aqui. Então, uma noite muito boa, conseguimos muitos avanços. Infelizmente não teve hoje a derrubada do decreto do IOF. Justamente ontem foi aprovada a urgência na votação, poderia ser votada hoje não foi votada, mas deve ser votada amanhã, a derrubada do decreto do Lula do IOF e também a medida provisória dele com outros impostos, né? Bom, o que teve de veto hoje que foi derrubado? O Congresso retomou a isenção para registro de bioinsumos. Isso daqui é um negócio que foi lá da época do Bolsonaro, essa é antiga. O Congresso tinha aprovado o fim da isenção para determinados bioinsumos. É uma coisa que o agronegócio faz diferença, é questão de insumos para fertilização e defensivos agrícolas, esse tipo de coisa. O Congresso tinha aprovado isso na época do Bolsonaro, o Bolsonaro vetou, recomendado pelas leis atuais. Agora o Congresso derrubou esse veto, então existe uma isenção agora para registro de bioinsumos, né? Uma nova lei de licitações, foram vetos com relação à disputa fechada e regras administrativas. Então a nova lei de licitação havia sido vetada pelo governo Lula e o Congresso retomou ela. Essa lei de licitação é cheia de furos, mas a verdade é a seguinte, não tem como fazer esse negócio direito, é o que eu falo para vocês. Essas leis de licitação que dificultam supostamente que as pessoas contratem livremente, elas acabam sendo totalmente ineficientes. Todo mundo tem como contornar a lei de licitação lá em Brasília. Tem equipes especializadas, consultorias especializadas em contornar a lei de licitação. Então, meio que não funciona, é o tipo da coisa que não funciona. Mas, enfim. Registro e taxação de defensivos agrícolas, né? O termo que eles usam aqui é agrotóxicos, mas você sabe que agrotóxicos é um termo depreciativo que foi cunhado pela esquerda para os defensivos agrícolas. Defensivos agrícolas são essenciais para a agropecuária brasileira e são muito importantes, e não ao contrário do que eles querem dizer, que não são tóxicos, não são perigosos, nem nada. Esse pessoal tem essa mania mesmo de querer prejudicar o agronegócio com esse nome, né? O Congresso reestabelece taxa e uso de recursos para inovação sanitária.
novos defensivos agrícolas, você consegue registrar mais rapidamente, com mais facilidade. Pesquisas com seres humanos, retomadas regras sobre indígenas e fornecimento de medicamento experimental. Eu confesso para vocês que eu não sei exatamente o que isso significa, tá? A gente sabe que existem algumas pesquisas que envolvem indígenas brasileiros. Isso é uma coisa preocupante, porque, né, é uma população protegida, é uma população pequena no mundo, e existem bolsões genéticos que são únicos no Brasil, né? Dessas populações isoladas de índios e coisa e tal. E é lógico, a maior parte dos brasileiros, vocês sabem, a gente é uma mistureba danada, todo mundo tem mistura de tudo aqui no Brasil, mas existe no Brasil tribos indígenas que são relativamente isoladas e coisa e tal. Eu confesso para vocês que eu não sei o que é isso daqui. De qualquer forma, o Senado derrubou essas regras, ou seja, retomou as regras. Aparentemente, essas regras tinham sido derrubadas pelo governo e foram retomadas aqui, né? Infraestrutura verde e autopeças, restaurado incentivo a postos com gás natural liquefeito e importação de peças. Então é mais um incentivo para a indústria brasileira que foi retomado pelo Congresso. Certamente o Haddad não gostou disso também, porque o Haddad quer arrecadar o máximo, o Haddad quer roubar o Brasil o máximo possível para ajudar os pichulecos lá do Lula, ajudar os cupincha do Lula, lá, os sindicalistas de merda do Lula a ganhar mais dinheiro, né? Licenciamento para atividades espaciais. O Congresso impõe um prazo máximo para autorizações ambientais. Isso está também na nova lei de licenciamento ambiental, tá? Essa lei de licenciamento ambiental ainda não foi apreciada pelo presidente. Então pode ser que o Lula vete e o Congresso tenha que derrubar o veto. Mas essa lei ambiental, de licenciamento ambiental, ainda não entrou no caso. Só que, para esse licenciamento para atividades espaciais, o Lula já tinha vetado esse negócio de prazo máximo para autorização ambiental. O IBAMA tem um prazo máximo para fazer o licenciamento ambiental. Eu acho que é o mínimo que se exige disso, né? Porque se o IBAMA não pode proibir uma coisa, ele pode colocar condições, mas ele não pode proibir alguma coisa. É um absurdo isso, né? Revisão de benefícios sociais, leis de diretrizes orçamentárias para 2025, 8 trechos da LDO vetado por Lula são retomados, trechos que o Lula ajudava a si mesmo e prejudicava o Congresso, então foram retomados todos eles. A indenização às vítimas da Zika, lembra que o Lula acabou com a indenização das vítimas da Zika, né? A Zika causa microcefalia, uma tragédia muito grande aqui no Brasil, e tem várias mães que têm esse fardo, né? Que têm que cuidar de filhos que nunca serão pessoas independentes, e havia uma pensão para essas pessoas e o Lula tinha vetado esse dinheiro. Proibiu, não tem esse negócio não. O Lula que fala que é a favor do pobre, sabe, que defende o pobre, que é contra banqueiro. O Lula que deixa todos os banqueiros sorrindo no governo dele, porque todo mundo tá ganhando dinheiro pra caramba, e o pobre, ele tinha ferrado o pobre com esse negócio da Zika, né? Marco da energia offshore, restaurados trechos que podem impactar a tarifa de luz. Aqui é muito engraçado isso. Estão falando que não, que aumentaram a conta de luz e não sei o que lá, não sei o que lá, na verdade é com relação a quem faz geração própria, né? O custo da distribuição e coisa e tal. É uma coisa positiva isso daqui. Que bom que que derrubaram o veto do Lula, né? Isenção para fundos FI e FIAGROS. Fundos ficam livres de novo tributo sobre consumo. Isso é uma outra coisa que tinha sido vetada pelo Lula. O Lula quer mais imposto, o Lula quer cobrar imposto de todo mundo, o Lula não está nem aí. O Lula existe para roubar o Brasil e enriquecer os amiguinhos dele. E o programa de transição energética, o PATEM, volta a valer após a rejeição de vetos, né? O PATEM é um programa de transição energética, mais uma vez incentivo para energias alternativas, né? Então o pessoal aqui, a Miriam Leitão tá chorando aqui, ai, que prejudicaram o Lula, vejam o lado bom de cobrar imposto, imposto é uma coisa muito boa, porque enriquece o Lula, e o Lula pode dar dinheiro para artista, pode pagar a Rede Globo, pode pagar a Miriam Leitão, pode pagar os artistas todos, olha que coisa, imposto é uma coisa boa, veja o lado positivo, né? Mas então foi muito bom essa derrubada de vetos. Isso aqui foi um tapa na cara do Lula, tá? Essa sessão foi um tapa na cara do Lula. O Lula só perdeu, não ganhou nada. Todo mundo já abandonou o governo Lula. O governo Lula está pato manco, ele não tem mais condição de nada, não consegue mais mandar em nada, né? A ponto de que a única coisa que o pessoal da esquerda está comemorando é que o Hugo Mota tentou lacrar com o governo e tomou uma checagem de fatos da comunidade aqui, que, vamos combinar, não quer dizer absolutamente nada.
governo tomou no cu 36 vezes com a rejeição dos vetos. Ai, mas o Hugo Mota teve um choque de comunidade, teve um cheque de comunidade. Olha só que coisa, né? Para você ver o desespero do pessoal do governo, né? E o Congresso derrubou uma parte dos vetos de Lula à lei das eólicas offshore. Eu, sinceramente, se vocês sabem, eu sou muito cético com esse negócio de energia alternativa. Acho uma coisa muito bacana no nível individual. Em termos de política energética do país, eu não sou tão amigo, não. Mas, no final das contas, acho importante. Liberdade é tudo, né? Tem que derrubar mesmo, né? E os vetos também incluíram a isenção de fundos do FI, o FIAGRO, isenção de fundos de impostos do governo. Então já teve coisas do Haddad lá derrubadas nessa história. Lindo de morrer, lindo de ver isso aqui. E a outra coisa positiva que teve nessa sessão do Congresso foi que o Davi Alcolumbre leu a abertura da CPMI do roubo do INSS. Então a CPMI está instalada. Agora vai ser definido quem serão os integrantes, as bancadas vão indicar os integrantes, e depois vai ser eleito o presidente da CPMI e o relator. Aí que a gente tem que ver quem vai ser o presidente, quem vai ser o relator. Espero que sejam pessoas, no mínimo, isentas, que não sejam governistas descarados nessa história, porque senão certamente vão atrapalhar o andamento da CPMI. De qualquer forma, um bom dia para a oposição, um dia ruim para o Lula, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.